Boa noite, meu nome é Ricardo, sou cirurgião plástico. Então hoje vamos ter mais uma live. E para hoje eu convidei uma paciente minha, que eu operei em outubro do ano passado, tem quase um ano agora, que ela me procurou com queixas que relacionava à próstata de mama. A gente conversou bastante, né, eu examinei e decidimos por fazer o explante, né? Ela fez somente explante. Então, nas lives que eu tenho feito, eu tenho chamado profissionais, anestesistas, colegas cirurgiões plásticos, reumatologistas, mas hoje eu quis passar a perspectiva da paciente, né? Como foi a jornada dela, como é que ela chegou a mim e por que ela decidiu pela cirurgia. É uma paciente bastante ativista, né? Ela tem participado de entrevistas e ela muito gentilmente concordou em fazer a live hoje e para que a gente ouça como que foi a experiência dela, a jornada, como é que foi toda essa questão. Então eu vou convidá-la, ela se chama Camila, vou fazer o convite e vai fazer um ano, foi em outubro do ano passado. E eu quero que vocês ouçam, né? Hoje eu vou mais ouvir como que foi a experiência dela. Vamos ver. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo certo. Um prazer Prazer estar é aqui com meu. você na Estava live. introduzindo, né? Que você foi parada em outubro do ano passado, né, e que você muito gentilmente concordou em fazer essa live, né? Pelo qual eu agradeço. Então, obrigado por estar hoje à noite aqui conosco, né? Na live. E o que eu estava falando é que hoje eu vou mais ouvir, né? É mais você que vai falar mesmo, que eu acho importante as Uhum. pacientes terem uma perspectiva da paciente, né? Como é que você chegou na decisão de tirar a próstata, o que te levou, quais eram os sintomas, como foi o pós-operatório, ah, ou seja, toda essa jornada, a experiência que você passou. Então, eu estava te introduzindo, né? que Sim, é, que é, você é a Camila, né, que a gente operou ano passado, e eu queria ouvir da sua parte. Então, se quiser se introduzir, fica à vontade. claro. Bom, para quem não me conhece, não me acompanha, eu sou Camila. Desde que eu decidi fazer o explante, né, eu tô bem ativa aí nas redes sociais, falando bastante sobre o assunto, ajudando outras mulheres também. É, eu fiquei com próteses, né, de silicone tava quase 10 anos com as próteses. Só que desde o início que eu implantei, eu tive muitas complicações, eu tive já desde o início uma rejeição muito forte, e eu lutei muito para ficar com as próteses, e isso foi me desencadeando alguns outros problemas. Então eu tive uma infecção, eu tive inflamação, tinha muita queimação na mama, a fadiga foi aumentando cada vez mais. E por conta disso, também durante esses anos, eu acabei desenvolvendo uma doença autoimune, que é a esclerodermia cutânea, que me acompanha até hoje, né? Então, eu fui ligando um pouco os pontos e Uhum. até quando eu fui em você, né, Isso. doutor, eu descobri contratura e nenhum médico tinha me avisado sobre, né? Por mais que eu tinha feito exame, eu não tinha ideia, assim, do que era realmente uma contratura, o porquê que meu seio Uhum. estava cada vez mais inchado, com queimação e torto. E aí eu descobri que eu estava com contratura e eu já estava me incomodando com a estética também, por ser um corpo que estava muito além do meu biotipo, eu já não estava mais contente com o que eu estava vendo. Então foi uma junção de fatores, mas bom, esse mês eu completo Uhum. 11 meses de explante, mas há 2 anos antes, assim, de eu realmente fazer a cirurgia, eu fiquei pesquisando muito e conversei muito com outras mulheres para entender como é que era a cirurgia, né? Porque era pouquíssimo Uhum. falado. Hoje em dia a gente está vendo que tá tendo mais mulheres ativas também, passando informação, passando suas vivências. Mas era muito difícil chegar a conseguir encontrar mulheres que tinham passado pela mesma situação, encontrar mulheres que desenvolveram a mesma doença que eu, e hoje em dia a gente tem uma rede muito maior. E eu conversando
conversando com essas mulheres, eu fui tirando as dúvidas e eu comecei a ver, comecei a entender a relação que o meu corpo estava respondendo, né? As inflamações, há tanto tempo que eu tinha ficado com um corpo estranho dentro de mim. E eu relutei ainda por 2 anos, mesmo sabendo das informações, conversando com essas mulheres, eu relutei muito porque eu Uhum. tinha medo da estética. Então, eu sabia que a cirurgia ia me fazer muito bem, até mesmo para eu continuar um tratamento da questão autoimune. Eu consegui fazer um tratamento mais eficaz, porque eu Uhum. já estava com especialistas, né? Então, todos eles indicavam eu limpar o corpo, tirar tudo que era de estranho, e eu sempre muito preocupada com a estética. E foi aí que eu comecei a, Uhum. a pegar mais referências de mulheres que já tinham implante, que estavam ainda com uma cirurgia muito recente. E eu Uhum. encontrei o seu perfil, e aí eu fui mais atrás de informação, cheguei até você e você foi o primeiro médico que virou para mim e falou: você não precisa de uma mastopexia ou Uhum. de, Só de uma estética. lipoenxertia. Exatamente. E isso É de cada vai pessoa, isso é. depender, né, de cada pessoa, Uhum. de cada mulher. Só que eu tinha muito medo, porque em todos os profissionais que eu tinha ido e com outras mulheres também, como a Uhum. gente fica muito assustada e ansiosa, a gente acaba entrando assim em desespero, porque a gente acha que o nosso procedimento vai ser igual de uma outra pessoa, a gente acha que a recuperação também a gente pode ter alguma complicação Uhum. porque a tal pessoa teve ou porque isso. Então, a gente fica com umas comparações e isso Uhum. acaba fazendo muitas mulheres também desistirem, né, de tirar as próteses. E então eu fui pesquisando cada vez mais e quando eu fui em você, você virou e falou assim, não, Camila, você não vai precisar fazer massa porque o seu Uhum. biotipo pode confiar. Eu falei, nossa, então era isso que eu precisava escutar. Eu precisava de assim, Uhum. profissionais que me dessem mais certeza, porque foram anos, quase 10 Uhum. anos vivendo de incertezas, com tratamentos que não eram eficazes, com dores que aumentavam. Eu perdi muito cabelo, eu perdi as unhas do pé, eu fiquei assim, uma fadiga absurda, imunidade lá embaixo. Então eu estava à procura de respostas. É, Quando eu fiz a cirurgia, eu estava óbvio, né, bem ansiosa, mas eu estava certa de que eu estava no caminho mais correto para mim. E eu tive uma grande surpresa, porque a minha recuperação foi muito rápida. E eu quase não senti dor, porque quando a gente Uhum. implanta, né, é uma dor absurda. Ainda mais eu, que Uhum. sou muito pequena, né? Eu tenho 1,58, peso 48 Uhum. quilos. Eu sou super mignon. E na época eu coloquei 280 ml, minha pele esticou muito, meus pontos ficavam estourando, então eu tinha muita dor. E foi um ano lutando para ficar com a prótese. Até que eu tive que tirar também essa prótese. Fiquei 3 meses só com uma para limpar o lado onde estava dando mais problema, onde os pontos ficavam estourando. Aí eu tomei foi um ano de antibiótico, de remédios pesadíssimos. Depois de 3 meses voltei, recoloquei essa Uhum. prótese de novo. Aí meu corpo Então, aceitou e isso aí, Camila, desculpa, as é outras. um ponto importante. Então, você colocou a prótese, teve uma das mamas que infectou, não é isso? Daí teve que tirar essa prótese que Sim, infectou, né? Isso ficou um tempo tomando antibiótico para depois você sim, colocar a prótese, né? Uhum. E, exatamente. Foram 3 meses que eu e isso fiquei só com é um fator de a risco prótese. para contratura, que sua mama estava dura. Lembra que estava dura? A Sim, contratura tem graus, né? Vai de 1 a 4. Os piores são o 3 e o 4. O seu era o 3. Era quase o pior. E a diagnóstico da contratura é palpar, não é ressonância, não é ultrassom, é exame físico mesmo. Então, se você estava com. Eu vi o prontuário, você estava com contratura mesmo, a mama estava dura. Então, eu tinha uma indicação cirúrgica mesmo para tirar. sim, Né? E a infecção provavelmente foi que também, dentre outras coisas, que propiciou a contratura. sim. Eu tive, e foi um Uhum. ano que eu fiquei recosturando os Uhum. pontos, então, muito tempo aberto. E então infeccionou, fiquei com um grande problema. Foi uma fase que Uhum. foi punk. Mas aí eu fiquei com as próteses, foi Uhum. tudo indo por água abaixo, né?
de saúde também, eu me sentindo mal. E quando eu explantei, saí da cirurgia, é, na hora, assim, eu acordei, me senti muito mais leve, me senti muito melhor. A recuperação foi muito rápida. Eu cheguei em casa, eu não tive dor. E eu não tinha ideia que seria Uhum. tão mais tranquilo assim. E aí o que muitas mulheres me perguntam também, Uhum. eu sempre falo, né, para elas, a Isso. recuperação é muito individual, mas para mim foi assim uma recuperação muito rápida e eu comecei a ver um Uhum. resultado Uhum. com um mês e meio, eu já estava super. Então, a minha recuperação, primeiro, meus Uhum. seios ficaram bem inchados, né? Uhum. Amassados também certinho, mas eu fui respeitando esse tempo também, eu respeitei esse tempo de repouso, de pós, que eu acho que é super importante. Então, foi uma fase para mim, assim, de. Eu Uhum. consegui reconstruir muitas coisas, inclusive a minha autoestima Uhum. e a minha imagem, né? Que é o que a gente E mais quais foram os sintomas que receio. você percebeu que teve melhora, assim, mais evidente? É, bom, Uhum. minha pele melhorou muito, muito, assim, do rosto, de Uhum. tudo, inclusive da minha mancha, que é da doença imune. Uhum. Meu cabelo ficou muito mais forte, voltou a crescer. Eu tava há uns 2, 3 Uhum. anos, meu cabelo não crescia de jeito nenhum. Melhorou também, eu tinha Uhum. muita Na queimação mama, na queimação na região. mama mesmo. E isso, é. Então, me incomodava muito, aí me dava Uhum. uns calores esquisitos. Era uma Uhum. ardência com uma pinicação, era muito estranho. Então, direto eu sentia isso, independente. E era muito esquisito, porque por Uhum. dentro eu sentia quente e eu colocava a mão, meu Uhum. seio totalmente gelado. Gelado. E Uhum. isso melhorou muito. Eu tinha esquecido completamente que Uhum. o meu seio era quente, doutor. Eu esqueci totalmente. Quando eu tirei na primeira semana, né, que a gente tira o Uhum. curativo, né, dá uma olhada como é que fica, eu coloquei a mão e falei assim, gente, a minha mama é quente, que Sim. loucura! Eu tinha totalmente esquecido. Então, eu também eu fiquei, me senti muito mais feliz de realmente voltar à Uhum. sensibilidade, não sei, que eu também perdi totalmente a sensibilidade na época. E acho que Posição. disposição, né? Eu tive muito mais disposição, eu Uhum. consigo dormir Uhum. melhor, eu consigo dormir Sim, com a prótese lustros, o que eu não nem conseguia. como. Tava, ela tava, como ela tava muito dura, eu tinha uma sensação que eu ia É. deitar e que ela ia estourar. Então era Uhum. uma pressão forte que eu E senti. essas melhoras você sentiu e até quanto tempo depois da cirurgia? Ai, eu acho que uns Uhum. 3, 4 meses. Assim, comecei a sentir é, realmente com uns três, Uhum. 4 meses. Aí eu comecei a perceber como meu corpo estava respondendo. Mas a estética Ou seja, foi muito a antes, assim. mama ela O sim, ficou com formato parecido com o que está hoje, com quanto tempo que você percebeu? nossa, uns Já 2 pegou a meses, assim. forma e ficou Foi próximo do que está hoje, né? ficou Uhum. muito próximo, foi muito rápido. Eu lembro que foi. Nossa, eu me senti muito bem. E para Uhum. mim foi uma grande surpresa, muito boa, porque eu não estava esperando que fosse Uhum. que eu ia ficar tão feliz, né? Porque quando a gente coloca a prótese, a gente Sim, sempre sim. tem essa coisa do sonho, de se sentir bonita, empoderada, e aí você acaba com esse sonho, você fala, gente, eu não sei como é que eu vou conseguir me enxergar. E eu tive uma surpresa muito, muito E boa. é uma, e que bom, né? Então, no seu caso, teve um resultado estético bom, né? Você tinha glândula. As pessoas aqui estão perguntando, mais de uma, perguntaram o que você fez. Foi só explante, ou seja, só tirou a prótese e a cápsula, mais nada. Não colocou enxerto, não fez mastopexia, foi só isso. E o que é importante Isso. dizer, que você falou várias vezes, é que cada pessoa reage de um jeito. Então, muitas pessoas olham para você e veem seu relato e elas transferem isso
a experiência sua para elas, ou seja, elas querem que tenha a mesma experiência. Mas é individual, né? Então, no seu caso, sentir um pouca dor, e normalmente é pouca dor mesmo, sente mais dor quando coloca a prótese, porque estica a pele, estica o músculo, dói mais do que quando tira, isso eu tenho percebido. Mas tem pessoas que ficam, que têm dor, né? Então, ah, ou seja, a experiência da Sim, dor é muito individual, né? A tolerância da dor. E a parte da estética, né? Então, eu sim. lembro que tinha uma mama com uma base larga, tinha glândula, você é jovem, né? Tem a pele firme. Então, é óbvio que a gente quer o melhor resultado para todo mundo, mas as pessoas são diferentes, né? As pessoas vão operar com diferentes idades, com flacidez maior, menor, com mais ou menos glândula. Então, como você sempre pontua, né? É de cada paciente, né, Camila? Eu acho muito importante frisar isso cada vez mais, porque ao mesmo tempo que é importante a gente pegar mulheres como referência, a gente também precisa saber Uhum, de como funciona a cirurgia e de você precisa entender que o seu corpo é o seu uhum, corpo e ele é diferente de todos os outros. E mais um ponto que eu fiquei muito feliz também com o meu resultado, é, nesse vai e uhum, vem de costura, né, que eu fiz, eu tinha os implantes, eu uhum. fiquei com cicatrizes muito largas. Sei, sei, sei. Eu não enxergava direito porque as próteses estavam imensas. Eu tinha essa Uhum, grande preocupação, né, de ficar com muito grande, disso começar a me incomodar. E eu uhum. gostei muito também do resultado. Eu lembro também, que assim que eu explantei, na primeira ou segunda semana, Da eu cola, tive uma talvez. alergia. Aham. Foi da cola. Já entrei em desespero. Falei assim, nossa, mas por que que tá dando isso? Uhum, Porque era um vermelhinho, assim, né? Umas bolinhas. E uhum, aí eu entrei em contato com você, passei. Aí ficou ótimo depois disso. Então, assim, hoje eu fiquei uhum, sem marcação nenhuma também, que antes era uhum, totalmente estourado. Então, eu tenho coisas boas para falar, mas eu me preocupo muito em não ficar romantizando também uhum, sempre, né, a cirurgia, porque uhum, existem as suas complicações. Então, eu tenho no seio esquerdo, doutor, uhum, não é muito aparente. Eu tenho uma uhum, leve uhum, marcaçãozinha assim embaixo. E eu comecei a reparar que muitas mulheres, uhum, quando fazem o explante, também ficam com essa marcação. No meu caso, ficou uhum. muito sutil, assim. Só que eu vejo que tem mulheres que já ficam é como se fosse um buraquinho, Que sabe? provavelmente é Entra, onde parece sai o dreno, né? lama. Ou seja, Ah, lembra que tinha a incisão, ah, daí tem a saída do dreno. Então, normalmente na saída do dreno, a cicatriz fica um pouquinho mais larga, às vezes fica um pouco retraída. Mas o dreno é algo necessário, né? Se não colocar o dreno, aumenta o risco de seroma, hematoma, infecção. Então, talvez seja isso, viu, Camila? Mas o que eu queria perguntar, eu não lembro agora. O seu caso foi pelo convênio ou não? Não. Aham. Então, eu tentei entrar pelo convênio porque, na verdade, eu já tinha uma Uhum. carta do meu especialista, né, da Imune, pedindo a remoção das próteses. E depois Uhum. Sim, uma sim. carta só também comprovando o contrato, né, e tal. Eu tentei entrar no convênio, mas eu consegui somente que o meu convênio Ah, cobriu o cobrisse hospital, então. o hospital. Ah, tá bom. Tá. O hospital sim. O restante eu não Uhum. consegui reembolso e mais nada. Agora, eu sei que tem Do mulheres que reembolso conseguem também. mais, Porque mais reembolso. eu achei que o Foi senhor isso. tinha entrado pelo convênio porque Ah, tem alguns critérios que os convênios liberam, né? Então, quando é contratura grau 3 ou 4, que é mais alto que você tinha, quando tem ruptura, quando tem um seroma muito grande, de 200, 300 ml, ou quando tem sinal de câncer, aí os convênios liberam, né? Liberam a parte médica, principalmente quando é só explante. Tem muitos casos que, quando tem reconstrução, eles não liberam, né? Quando tem que fazer mastopexia, no entendimento deles, acham que é estética, né? Eles não liberam. Mas quando é só totalmente. explante, normalmente eles liberam, e daí o reembolso vai de cada plano, né? Tem plano que dá um reembolso maior, menor, tem plano que não dá. Mas no seu caso, então o convênio Exato. liberou corretamente, né? Porque tinha contratura grau 3, né? É.
Grau 3. E eu não sei também se teve algum. Eu não consegui, acho que mais, porque o convênio não entendia que eu precisar remover a prótese para Uhum. tratar a doença autoimune era algo relevante. Eles, Eles questionam isso. Então, então, a- hoje em dia, por eles exemplo, uma questionaram. paciente que não tem nenhuma evidência de imagem, né? Eles querem isso, querem evidência de imagem. Eles têm ruptura, seroma, contratura pela ressonância, eles não costumam liberar, porque eles não aceitam o argumento de que a prótese está causando sintomas, mesmo com o laudo do reumatologista, do cirurgião plástico. Então, eles são muito resistentes a isso. E no seu caso, você tem uma doença reumatológica, né? Ou seja, um reumatologista te acompanha, né? Sim. Ou seja, tem mais essa carta, né, colocando, embasando, mas mesmo assim, o governo só quer saber, nesses casos mecânicos, né, ruptura, contratura, câncer, ah, e essa questão. Que mais? O que você, eu percebo, você tem falado bastante, sabe, sobre o assunto, muitos pacientes estão te procurando, né, e perguntam qual que é o receio das pacientes? O que você tem sentido nas conversas que você tem tido com quem te procura? O maior medo é realmente essa Uhum, questão estética. É o que mais. Então, e tem muitas mulheres também que têm o receio de tirar as próteses e não sentirem melhora de nenhum sintoma. O que, pode infelizmente, acontecer. ninguém vai saber, né? Se Uhum, pode acontecer. Eu conheço mulheres que realmente tiraram e que por um período de, uns 2, 3 meses melhoraram os uhum, sintomas, depois os sintomas voltaram. Então é muito difícil, e foi uhum, o que meus médicos sempre me falaram. Camila, uma vez que você desenvolveu, uma vez que você tem propensão que uhum, você acabou desenvolvendo, a gente não tem como garantir que você removendo esse uhum, ponto esteja sendo resolvido. Mas vai ser um ponto positivo para o seu corpo, isso sim. Agora, se você for remover pensando uhum, 100% nisso, pode dar uma frustração. Então, é mais isso. E eu vejo que existem sim mulheres que têm complicações seríssimas uhum, também, que falam comigo, implantes que, assim, uhum, contratura também altíssima, e elas não tiram por uhum, esse medo da estética, porque eu vejo que elas têm muita dúvida no uhum. resultado de uma mastopexia. Porque quando você fala para uma mulher que ela vai ter que recortar a mama inteira, Sim. é um Ninguém quer desespero cicatriz, né? de primeiro momento. Ninguém Uhum, quer, porque é uma cicatriz que fica grande, não sabe como é que o corpo também vai absorver aquilo, se vai ficar com queloide, se vai ter algum outro problema. Então, e eu, aham. infelizmente, ou felizmente, né, eu não sei, como eu da mastopexia, eu É não uma outra consigo experiência, né? ajudá-las nisso. É uma outra experiência, então eu consigo passar essa informação e eu sempre friso muito, eu passo a informação da minha vivência. Mas a todo momento eu acho que é muito importante a gente, sim, pensar muito nesse lado da, Uhum, da autoaceitação, da autoimagem, a gente trabalhar isso. é, uhum, e a gente procurar profissionais, né, como você, são super uhum, responsáveis e que trazem segurança pra gente, porque é difícil a gente ficar sempre na dúvida e não entender como é que vai, pelo menos, um profissional virar e falar: eu te uhum. garanto que isso vai ficar bom, porque é o que a gente procura. Então, é a estética e procurando melhoras de Então, é sintoma. isso, Camila, é exatamente isso. Você tem falado, né? Então, você tem percebido, né? Trocando essa experiência. Então, eu estou até lendo aqui, né? Então, do que eu vejo, o que a literatura médica fala, que entre 60% e 65% das pacientes com sintomas sistêmicos, não dor local, algo físico, mas sistêmico, fadiga, dor muscular, dor articular, mais ou menos de cada 10, 6, ou seja, 60% vão melhorar.
e vão melhorar de forma significativa e a longo prazo. Ou seja, tem um ano, né, Camila, que essas melhoras se mantiveram, né? Não, Sim. não voltou, não é isso? Não, não. A única, assim, de questões, Uhum, por exemplo, de uhum. pele, o cabelo, a fadiga, as queimações, isso eu não senti nunca mais e eu vejo que Tá. eu tô tendo cada vez mais melhora. Agora, da questão autoimune, eu ainda tô tratando, porque Sim. eu não tive remissão e eu ainda tô com Uhum. algumas manchas aparecendo, eu Aham. sinto uma Uhum. queimação também na região das manchas, porque ela tá Uhum. ativa, é uma Uhum. coceira, aí dá uma queimada. Então, mas eu continuo realizando os tratamentos e eu fico muito convicta de que que uma hora eu vou conseguir que Estabiliza. isso pare, E, pelo menos. sua esclerodermia, o seu reumatologista, ele te dá quais remédios? É imunossupressor? É, então, eu tomei imunossupressor por Uhum. anos, foram 8 anos de imunossupressor. E corticoide, Aham. então eram remédios bem fortes. E eu senti que a doença em si, ela parou, as manchas melhoraram, só que Uhum. eu brecava com remédio por uns 2 meses, voltava com tudo. Uhum. E eu fui ficando com muita fadiga, foi uma época que a minha imunidade caiu bastante, então eu percebia que Uhum. as manchas melhoravam, mas eu ficava muito doente. Então eu tinha muita gripe, muita Uhum. sinusite, eu pegava infecção de um monte de coisa. Até que, como Uhum. eu decidi fazer o explante, eu Sim. tive que parar de tomar imunossupressor Aham. para cirurgia. Então, eu Uhum. parei, eu acho que um mês e meio antes, assim, de tomar. Eu decidi não voltar mais. Então, hoje eu estou fazendo um tratamento com superdosagem de vitamina Uhum. D, que é o protocolo Coimbra. A gente sabe que é um Uhum. tratamento que divide muita opinião, que é muito, assim, ele Uhum. vai para uma linha totalmente natural, né? Então, só que como eu fiquei 8 anos tratando de uma forma e eu não gostei, eu vi que pra mim não estava funcionando, eu tô indo pra linhas Uhum. mais Mas naturais então hoje mesmo, então de você não vitamina. toma nenhum Então hoje, imunossupressor, corticóide, nada. não, Mas continua acompanhando com o parei. reumatologista. E Tá. Uhum. sim, sim, faço acompanhamento. É, eles não É gostam muito, controverso, né? Isso aí. mas eu tô agora fazendo o Uhum. protocolo Coimbra, né, que é a superdosagem. Além disso, eu tomo Uhum. um Uhum. multivitamínico também, que é feito especialmente para mim. Uhum. Tomo óleo de peixe, magnésio, e eu mudei muito a minha rotina, que é algo que para quem tem essa questão autoimune também é muito importante, né? Então, mudei totalmente a alimentação, faço muito mais exercício, tento Uhum. sair mais do estresse do dia a dia. E a gente vai tentando organizar a vida assim. Mas por isso eu falo muito isso para as mulheres que conversam comigo. Não, eu acho que essa. Uhum. Porque tem muita gente que fala que o explante é moda, né? Que é a cultura Uhum. da magreza, não sei o quê. Eu falo, é muito louco isso, porque quando eu decidi explantar, eu sabia que eu ia mudar muita Uhum. coisa em mim também, não só estética. Eu sabia que eu estava indo para uma linha de Isso. realmente respeitar o meu corpo e tentar ele. Então, muita coisa mudou para melhor mesmo durante esses 11 meses aí. Então, é uma fase Ou que eu seja, uma estou busca pela muito feliz. saúde, né? Teve mudança de hábito de vida, né? Você É, prestando mais atenção no seu dia a dia, alimentação, atividade física, né? Coisa que todo mundo já sabe, né? Mas tem que pôr em exa- prática. E você está falando, Camila, dessa questão do explante, né? Que muita gente falou, é modinha, coisa de blogueira, não sei o quê. Eu peguei, os cirurgiões que têm feito isso, pegou todas essas fases. Então, ela intensificou mais em 2020, logo antes da pandemia, né? Final de 2019, 2020. E eu fazia, eu via esses pacientes, tinha colegas que viam com maus olhos, né, o que eu fazia, né, como se fosse algo errado.
E foi, sim. no meio médico, foi achando o seu espaço. Então, em 2020, eu fui no congresso, tinha, dentro do congresso, né, tinha uma aula só sobre isso, que o pessoal falava mal, que eram médicos oportunistas, que não sei o quê, que faziam isso como se fosse, ah, ou seja, com piora da parte estética, que não melhorava nada. Mas eu fui vendo ao longo dos anos que foi aumentando a importância, foi estudando, né, foi percebendo, e hoje em dia, no começo do ano, eu fui para um congresso em Miami e teve umas 4 sessões falando sobre explante de doença do silicone e explante de mama. Ou seja, teve ciência nisso, abriu. As pessoas estudaram, foram atrás, ouviram, e os artigos mais recentes, que foram artigos grandes que eu acompanhei e que apresentaram, foi em abril desse ano, falam que sim, a prótese de mama pode estar relacionada a sintomas sistêmicos, é como eles colocam, né? E que a retirada da prótese ela pode aliviar esses sintomas. Não são em todos os casos, né? Eles colocam uma porcentagem de 60%, 65%, mas pode estar relacionado. Ainda não chegou à conclusão, ou seja, de qual forma. É autoimune, é inflamatório, reação de corpo estranho, psicossomático, não se sabe. Mas se sabe que na prática, sim, é melhor. Então, tem artigos falando isso. E agora, hoje em dia, é um assunto que é discutido como deve ser feito, ou seja, de forma aberta, ouvindo os pacientes, os médicos que fazem vão lá, colocam os casos. Não tem mais ou seja, de olhar com maus olhos, entendeu? É um assunto que é discutido com qualquer outro, lipoaspiração, mama redutora. Então, hoje em dia, finalmente E, ganhou esse espaço. eu acho isso tão importante porque eu acho que como tudo, né, como todos os outros estudos, se não sentissem os sintomas das queixas, ninguém ia Uhum, começar a pesquisar realmente. Então, eu acho que a nossa fala é muito importante para a gente trazer esse alerta. E assim, tem muita mulher que tem uhum, sintomas aleatórios e não consegue relacionar também. E acabaram desenvolvendo esses sintomas uhum. depois de colocar as próteses. E a gente se acha louca, porque tem uma hora que você vira e fala assim, cara, não, nenhum Os exames estão médico normais, me você leva não a acha nada. sério, parece exatamente. E então, esse lugar, eu acho que essa escuta é muito importante porque a gente vai descobrindo, né, o que um corpo Uhum, estranho pode trazer pra gente. A minha mancha mesmo, eu sei que a doença que eu tenho, uhum. ela ainda é considerada rara, mas ela é assim, ela, se você colocar na internet, você Tem vê um vários. monte de estudos que tem e a quantidade de profissionais que eu tive que ir para Uhum. descobrir o que eu tinha. Então, essa questão que a gente gosta de, que a gente faz questão que os médicos abordem, deixem cada vez mais claros os assuntos, para não deixar a gente nessa caixinha de dúvida e no desespero. Porque eu já fui em médicos que falaram que a minha mancha era mancha de Ou limão. seja, é E difícil. não é Então, possível, a minha pele é escura. ou seja, tem que ter o diagnóstico. É um diagnóstico difícil. Ou seja, essas doenças reumatológicas, como elas são raras, não é a mesma coisa que ter colesterol alto, pressão alta, diabetes. É difícil o diagnóstico, às vezes demora anos, né? O seu é esclerodermia cutânea, só da pele, né? Não é sistêmica. Ela é Então, da pele. tem que ser um médico que pelo menos desconfie disso e caminhe, que seja para o dermato, às vezes. O dermato tem que saber também dessas questões. E finalmente chegue no reumatologista, É, né? Então, são sim, essas doenças reumáticas, o diagnóstico é difícil, às vezes leva anos para fazer. sim. Eu demorei uns 2 anos também para descobrir, e são manchas que Uhum, evoluem rápido, né? Então, estou a tomar conta da perna, e aí eu fui em uma outra dermato que acabou fazendo a biópsia na minha uhum, mancha. Foi a única uhum. que quis fazer a Não biópsia, deu porque muita o restante importância. nada.
deu muita importância e Uhum. saiu no exame. Eu já sabia que eu tinha, porque Sim, eu sim, sim. fui vasculhando, né, também. Uhum. E é muito específica a mancha. Então, ela começa escura, Uhum. depois fica branca, aí Uhum. fica dura, reluzente, aí ela repuxa. Então, por isso que é a importância do diagnóstico também, para ela também não Uhum. começar a Sim. cometer músculo e osso, né? Ah, Porque se ah. você deixar, ela vai. Mas, então, eu senti que durante esses anos eu Uhum. fui ficando mais madura também, né? Então, da minha imagem, o que, que eu Uhum. queria passar para as pessoas, a preocupação que eu tinha de ter a Uhum. estética, Sim. de estar no padrãozinho que todo mundo tá. E eu fui crescendo muito com isso, então hoje eu coloco em primeiro lugar, assim, a Uhum. primeiro minha saúde mental, minha saúde física, e depois eu acredito que o corpo ele vai mostrando, E, ele vai respondendo. E, e hoje em pode dia, falar. como é que você se sente? Você está bem? Se sente bem consigo mesma? Você ah, aceitou? Porque é um padrão de beleza. Ou seja, a mama, ela não precisa ter eu sempre falo isso, né? Não precisa ter um tamanho para ser bonita. Não precisa. Não precisa ser grande, não precisa ser médio, não precisa ser pequena. Mama pode ser bonita em diversos tamanhos, né? Então, é muito padrão de beleza. Você pega quadro antigo, renascentista, as mulheres tinham mama pequena. As mulheres até mais cheias, assim, tinham mama pequena. Agora já mudou, mas em 2000 teve um boom de prótese, né? O padrão era mama grande, mesmo um colo marcado. Então, isso é um pouco de padrão estético da época, né? Então, você hoje se sente bem? Como é que você está? Eu me sinto muito bem hoje. Eu realmente, com as próteses e do tamanho que Uhum, elas estavam, eu não estava me reconhecendo mais. Então, eu queria realmente lembrar de como que era o meu corpo. Eu tinha esse medo de sim, sim. não ficar igual como era. Só que foram Uhum, só próprias que eu esqueci de como é que era. Então, hoje, para mim, é perfeito. Por mais que eu tenha cicatriz, por mais que eu tenha passado por todo esse processo sim. traumático, né? Porque não deixa de ser traumático. Eu tô Uhum, muito bem, eu tô muito feliz. Então, hoje, eu uso uhum, roupas até muito mais diferentes e mais uhum, ousadas do que eu usava com as próteses, porque uhum. realmente me sentia incomodada pelo tamanho, Sim, sim, sim. como chamava Aham. atenção, eu não me sentia à vontade. Então, hoje eu coloco qualquer coisa, eu me sinto bem e eu tô levando essa informação aí para mais mulheres e também para mulheres que Uhum. têm os seios Sim. pequenos aceitarem os seios pequenos, né? Uhum. Passar pelo esse mesmo processo traumático que muitas estão passando e é, aí você fala, mas se você pudesse voltar, você Uhum. voltaria? Também não. Eu acho que hoje em dia eu tenho esse Uhum. entendimento que eu passei pelo que eu tive que passar. Então é uma história para ser contada e que pode servir de referência para Bom, outras Camila. Então, pessoas. é isso. Hoje eu queria mais ouvir mesmo. Então, ouvir da sua parte, né? Eu Uhum. te acompanhei, vi nos últimos retornos, estava ótimo mesmo. E daí, uma paciente minha falou que te viu na televisão, acho que você deu uma entrevista na Globo, alguma coisa assim. Daí eu falei assim: ah, Foi. sim, eu lembro dela e tal. E eu recebi algumas indicações. Se você, né, sempre passa a sua experiência, os pacientes gostam de te ouvir. Daí eu quis te convidar para ouvir esse lado, né? Já deu quase um ano, né? Vai fazer um ano agora em outubro. Então, para os pacientes se verem. E você sempre coloca bem ponderado, né? Você sempre falou assim, né? Ou seja, eu tive uma experiência boa, foi tudo bem, minha mama está bonita, deu tudo certo. Mas cada paciente de um jeito. Pode ter casos de ter complicação, de abrir os pontos, de ter retração. Pode acontecer, por melhor que seja o profissional, entendeu? A medicina é assim, né? Ou seja, o profissional tem que dar todo o suporte, dar toda a parte. Mas tem paciente que tem a mama menor, tem paciente que tem mais fibrose. Então, é isso que. E você sempre pondera, né? Que sua experiência foi boa, mas cada pessoa tem uma experiência. Eu acho muito importante, eu sempre deixo isso muito claro. E uma outra coisa, doutor, essa questão da paciente chegar no médico e falar, e o médico virar e falar, olha, no seu caso, Uhum, você vai precisar de uma mastopexia. Que eu já vi casos assim também, mulheres que chegaram para mim e falaram, não, porque o doutor
falou que eu preciso da mastopexia, mas eu não vou fazer. Eu acho isso também muito perigoso, né? Porque quando Uhum. um profissional ele é franco com Uhum. você, do tipo, realmente vai precisar porque você não vai gostar, porque vai ficar assim, assado. A gente tem que escutar também. Então, ter esse entendimento de que não é uma cirurgia qualquer, cada um vai responder da sua forma, e que você também Uhum. precisa escutar o Uhum. profissional e a opinião dele. Porque se for simplesmente por, ai não, eu quero fazer isso e acabou, você pode ter Sim. outras complicações e aí passar por Uhum. dias e tudo mais. Então tem esse lado também, da gente escutar e acreditar Ou seja, no que o escolheu. cirurgião plástico não quer colocar cicatrizes, entendeu? Ele fala, ah, quero fazer mastopexia porque eu quero ter cicatrizes maiores. Não, é porque precisa. Então, a grosso modo, você é Uhum. jovem, mama firme, ah, realmente não precisava. Mas pacientes que já tiveram filhos, estão com 45, 50 anos, têm flacidez de pele, se só tirar, isso em linhas gerais, se só tirar prótese, pode ser que fique mais flácido, ou seja, a pele não vai retrair igual de alguém mais jovem, entendeu? Então, é caso a caso mesmo. Ou seja, tem casos que tem que fazer mastopexia, para quem está ouvindo, é aquela cirurgia que levanta a mama, que fica com mais cicatriz, fica parecendo uma cicatriz parecendo um T de cabeça para baixo. A função dessa cirurgia é levantar a mama, é não deixar flácido. Então, quando tira a prótese, diminui o volume da mama. Então, em pacientes que têm flacidez de pele ou que não são tão jovens, que a pele não retrai tanto, pode aumentar a flacidez de pele depois que tira a prótese. Então, isso o profissional vai falar, é caso a caso, mas, ou seja, não tem uma solução igual para toda paciente. É uma solução muito individualizada, muito personalizada. Por isso que é difícil comparar, é bom nesse sentido de suporte, de ajudar, de ver experiência. Oi? De É um apoio, ou seja, apoio agora não, porque já mesmo, tem né? bastante, uma coisa que já saiu no jornal, já saiu em várias entrevistas, já é uma coisa que o apoio é maior, mas no começo, lá no comecinho, as pacientes falam assim, eu sou louca, entendeu? Não é possível, eu tenho isso, não melhora, os exames estão normais, eu sou a única do mundo que tem isso, né? Por isso que começou, eu acredito, Uhum. nessas redes de apoio, uma suportando a outra, para mostrar que não é a única, que não está sozinha e que muitas outras mulheres compartilham disso, né? Essas redes de apoio, elas conseguiram bastante coisa. Começou nos Estados Unidos, né? Essas redes, elas conseguiram que nos Estados Unidos ah, as empresas que fabricam a prótese colocassem black box, ou seja, é um aviso no manual da prótese, na caixa também, de que a prótese pode dar problema, que a prótese não é vitalícia. Isso é uma coisa também que tem que ser falado. No manual da prótese agora isso tem. Antigamente não tinha. Então foi Uhum. uma conquista delas, foi delas mesmo, dessas pacientes, e colocar no manual da prótese que a prótese não é vitalícia, pode dar sintomas, pode ter ruptura, pode ter os problemas que todo mundo já sabia, entendeu? Mas agora está escrito lá. É ótimo a gente ter essas informações cada vez Uhum. as claras, Então, né? Camila, eu não sei, se quiser dar as considerações finais, fica à vontade aí. Doutor, eu quero agradecer pela oportunidade, também por todo o resultado. Eu tive, como eu já falei aqui, uma grande surpresa, muito boa. Eu estou muito feliz hoje. Vou continuar espalhando aí a informação e a minha experiência para as mulheres que precisarem. Indico muito o Dr. Ricardo Miranda. Realmente foi um profissional fantástico que me passou muita segurança. Então, agradeço muito, doutor. Eu que Obrigada agradeço, pela Camila. Então, live. obrigado por ter compartilhado. Obrigado por sempre colocar bem ponderado. Sempre fala. Foi meu caso. De todo mundo pode ser que não seja assim. Cada pessoa de um jeito tem os riscos, né, de complicações e tudo mais. Então, você sempre coloca muito ponderado. Obrigado pela confiança. Fico muito feliz quando a paciente fica bem, assim, eu vejo bastante tempo depois, que está tudo certo. Todo médico quer isso, quer o bem, quer que a paciente melhore mesmo. No fim das contas é isso. E é uma grande satisfação ver um paciente, né, depois de tanto tempo, estar bem, levando a vida e feliz consigo mesmo. Então, Camila, muito obrigado por ter participado, né? Espero
que a sua experiência, e com certeza, tem ajudado outros pacientes a pensar, a ver a experiência de outros pacientes, ou seja, tem essa rede de suporte, e eu sei que você tem feito esse trabalho, Sim. e agradeço por isso. Então, tá Obrigada, bom. Então, doutor. muito obrigado. Obrigado por todo mundo que nos ouviu. Eu acho que a Camila vai receber algumas perguntas aí, né? O pessoal que nos ouviu também, fico às ordens aqui no direct. Claro. E, bom, tudo de bom. Fico às ordens para você, Camila. Obrigado pela live e até a próxima. Até a próxima, Boa doutor. noite. Obrigada, Tchau. pessoal. Boa noite.